Universo Mais, apoio cultural. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Definity Corp, seu corpo, sua escolha. Chega mais, estamos começando o nosso programa Universo Mais. Seja mais que bem-vindo, mais que bem-vinda. O programa de hoje é especial, dedicado à prevenção de doenças respiratórias. Esse assunto seríssimo. Iremos falar sobre o tabagismo, conhecermos aqui também pessoas que venceram esse terrível hábito. Falaremos de doenças respiratórias, algumas que nós não nos atentamos. Iremos falar também sobre a asma. Existe alguma prevenção? Eu recebo aqui diversos especialistas da Unimed e vamos bater um papo, tirar as suas dúvidas sobre a temática. Dicas, depoimentos de pacientes e muito mais. Então convido vocês a ficarem do começo até o final do programa. Bora lá começar então? Roda! Eu quero começar mostrando o meu look de hoje. Maria Antonieta, pra você. Maria Antonieta, essa loja de parceria já há muito tempo. Eu escolhi uma saia lápis, já que estamos chegando aí no verão, na primavera, olha aí. Com um fundo coral, estampa de flores e um cropped também, todo estiloso. Loja Maria Antonieta pra você. Denis, eu vou pedir pra gente mostrar também aqui a sandália, porque eles estão com uma promoção, 3 pares por um valor, a gente não pode falar um valor aqui, mas é muito baixo. Cada sandália por um preço, deixa eu vir mais pra cá, ó, mais barato que pizza, viu? Olha que sandália linda, confortável, com essa super promoção para você. Loja Maria Antonieta, loja da mulher antenada, vestindo diversas mulheres, uma de cada estilo. Lá você encontra diversos estilos, além também dos looks, tem calçados, tem bolsas, cintos e muito mais. Olha, aproveitando o seu look, já separa o seu look para a super festa lá do Clube Araraquarense. Teremos esse grande evento, o Baile do Havaí 2019, dia 14 de setembro. Anotou aí na sua agenda? Agora prepare-se para as atrações que estão incríveis. O melhor do flashback com quem? Eles. Rod e Hannah, esse show fantástico. Todo mundo adora, né? Desde as crianças até os adultos. Rod e Hannah para você e também um dos maiores sambistas da atualidade, Diogo Nogueira. Você não pode perder, os convites já estão à venda lá na secretaria do clube. Para mais informações, o telefone tá aí na tela para você ou vá diretamente até a secretaria do clube. E não se esqueça, dia 14 de setembro, anote aí na sua agenda esse super evento Baile do Havaí do Clube Araraquarense, a sua melhor opção de lazer. E como eu disse, hoje o programa é todo dedicado à prevenção de doenças respiratórias. A cada bloco nós vamos discutir diversos assuntos como prevenção. Eu quero chamar primeiramente ela, que já esteve conosco na semana passada, a pneumologista a doutora Renata Arbex. Seja bem-vinda. Obrigada, Dani, novamente pelo convite, pela oportunidade. É um prazer ter você aqui. Doutora Renata, nós temos convidados especiais também, né? A Sim. doutora Suzana, venha. Olá. Doutora Suzana Escoton, seja bem-vinda. Agradeço. Pode vir aqui. Também uma paciente sua, né, doutora? Fernanda. A Fernanda. Vem, Fer, vou pedir para você ficar aqui do lado da doutora Suzana. E vamos chamar também o fisioterapeuta, o doutor Bruno Gonçalves. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, pode sentar, fique à vontade. Bom, podem se acomodar, gente. Vamos sentar para bater esse papo. Uma oportunidade muito especial para todos nós falarmos desse assunto. Acredito que as pessoas tenham ficado mais em alerta depois da morte
daquela escritora, Fernanda Young. Infelizmente, é algo que nós falamos tantas vezes, que a asma mata, e muito poucas vezes é escutado, né? Os sintomas são negligenciados, inclusive pelos pacientes, né? Que se acostumam a viver mal. Então, esse é como a maioria das doenças pulmonares, como nós respiramos várias vezes por dia, as pessoas vão se acostumando a viver mal. E o que acontece na crise de asma, doutora? Ocorre basicamente um fechamento. O pulmão são vários caninhos, um cano grande, que é a traqueia, e vários caninhos que vão se subdividindo. E o que acontece? Tem vários estágios da crise de asma, né? Por exemplo, um paciente que chega chiando já não é uma asma controlada. E muitas vezes ele só percebe, a hora que eu falo, respira fundo, percebe que você está chiando. E só assim ele se atenta ao sintoma. Ou que tenha só tosse seca todo dia. Isso já não é um paciente controlado. A crise que o pessoal acha é só aquela que vai para o pronto-socorro, ou que tem gente que tem experiência de ter ficado roxo na infância, ou que é esse que vai. E não é só essa crise, essa realmente é mais grave, né? O que acontece é um fechamento dos caninhos do pulmão, ocorre uma inflamação. Depois nós temos até uma imagem que eu trouxe para a gente tentar explicar isso melhor. Dá até para colocar já na tela. Põe na tela para a gente poder explicar melhor, em cima das imagens, o que acontece numa crise de asma. Talvez fica mais real para o pessoal entender. Solta aí na tela, né? Para a gente, por favor. Isso, olha lá. Então, tem o caninho normal, à esquerda, né? E à direita tem o pulmão fechado, obstruído. Então, nós temos vários graus. A asma, ela pode remodelar. Nós temos uma camada muscular, né, nos brônquios, principalmente. E acontece quando tem um remodelamento, um paciente que não trata por muito tempo adequadamente, pode remodelar, inclusive, a parte muscular do brônquio. Tá então, certo? Fica atrofiado. Não. Ele fica ele aumenta de tamanho, ele não atrofia. Atrofia é reduzir o tamanho, pelo contrário, ele aumenta de tamanho, fechando essa luz, por onde o arzinho passa. Tá? Perfeito. Pode ir passando mais, vamos lá. Eu acho que essa imagem da asma é essa imagem que a gente tinha. Essa já é sobre o cigarro. Sim, perfeito. Então, a gente coloca no próximo bloco. Nós temos aqui a Fernanda, que o ano passado passou por uma grave crise de asma. Relata a sua experiência pra gente. Você tinha desde pequena ou isso foi desencadeado já na fase adulta? Dani, boa tarde, tudo bem? Na verdade, eu não sei se eu tinha asma desde pequena. Provavelmente eu tenho uma bagagem genética e no inverno passado eu tive crises de ter que correr para o hospital, fazer as inalações de emergência e até eu procurei um profissional. Mas aí eu não aceitava o diagnóstico de asma e o profissional tinha dito para eu me desfazer dos meus gatos, porque eu fiz exames alérgicos, o que comprovou a alergia a pelos de gato, né? E eu não aceitava. E fiquei com as crises, né? Passava mal, ia para o hospital, até que eu fui em outro profissional, fui na doutora Renata, e ela me explicou, e ela falou assim, calma, eu não vou tirar seus gatos de você, não posso mexer no seu psicológico, a gente vai tratar o que está acontecendo. Isso me deixa feliz também, viu, doutora? A gente tem que entender o ser humano como um todo, né? Sim. E aí ela falou assim, você aceita o tratamento, isso depende também muito de você, e aí foi onde eu iniciei o tratamento, estou em tratamento, tem 11 meses, mais ou menos, que eu estou sem crise nenhuma. Que maravilha. Né? Subindo a escadaria de Santos, né? Que foi uma emoção. Fui para Santos tem uns 2 meses, estava frio. E eu falei pro meu marido, eu falei assim, vamos subir o Monte Serra, são 400 degraus, a gente sobe, a gente desce. Só que no meio do caminho, eu esqueci que eu tinha me tornado asmática. Então foi mais difícil do que quando eu era até... A primeira vez que eu subi, eu tinha 18 anos, hoje eu tô com 36. E sem muito condicionamento físico. Mas assim, consegui subir super bem. Fiz um vídeo, mostrei pra Renata, falei assim, tá vendo? Orgulho, né? Foi emocionante. Eu tô super bem, então assim, é bem legal, faço exercício físico, minha vida é super normal, durmo bem. Só que a gente precisa tratar, a gente precisa entender que o tratamento ele é contínuo, né? Sem o tratamento, possivelmente,
nessa época eu estaria no hospital uma vez aí a cada 2 dias para poder receber inalações de emergência. O que não é legal, é assustador, né? Quando Sim, você entra numa sim. crise, você fica bem assustado e você fala, é hoje que eu não passo. Eu, quando criança, tive várias e várias crises de ter que realmente ir correndo para o hospital. Eu cheguei a passar Natal e Ano Novo internada, com medicamentos, que realmente eram crises seríssimas. Eu não sei se foram, na verdade, as simpatias que minha avó fazia. Nossa, minha avó... E sempre atrás de simpatias, normal, né? As pessoas mais... Mas, Dani, mais nós temos idosas. dados técnicos da literatura médica, então eu vou te contar. Então, mas eu fiz a cirurgia da adenoide. Isso ajuda. E também tirei as amígdalas na época. Hoje não é tão aconselhável, né? Depende do caso. Na verdade, sempre depende do caso. Igual, né, tem gente que opta por tirar gato, eu já gosto de ver mais o paciente de um jeito mais amplo. O que acontece na infância é que 20% das crianças, em dados de literatura médica atualizados, evoluem para a fase adulta. E muita gente acaba redesenvolvendo, vamos dizer assim, bem entre aspas, a asma na 3ª ou 4ª década de vida. Tá certo? Então ela acha que ficou livre disso, mas na verdade não ficou. Medo. Mas hoje a gente tem um arsenal terapêutico, né, e um entendimento da doença muito diferente dessa época, sim, né? Sim, com certeza. Aliás, você aí de casa, poderia imaginar que essa doença pode estar relacionada ao seu emocional? Nós estamos aqui com a doutora Suzana, que pode explicar mais isso pra gente também. Pois é, eu acho que assim, a gente está falando de asma, né, a partir da doutora Renata Arbex, que tem uma visão mais integrativa. Então, o que ela faz com a paciente de acolher, de receber, de fazer uma relação que houve a necessidade, eu acho que isso faz um pouco uma função de acolhimento psíquico também, né? Sim, então, isso faz com que talvez assim o que ela precisasse encontrar como tratamento também psicológico, ela encontra nessa forma como ela é vista integralmente pela médica. Porque quando o paciente chega até nós, né, assim, diretamente, ou às vezes mesmo encaminhado pelo pneumo, né, que é mais difícil, mas ocorre dependendo do profissional, o que a gente tem condição de avaliar é o aspecto emocional ligado ao órgão do pulmão, né? Então, todos os nossos órgãos duplos vão afetar as questões de relacionamento, né? E então, quando eu tenho um problema desde a minha infância de relacionamento, eu posso ter problema na amígdala, que é um órgão duplo, eu posso ter no pulmão, posso ter nos rins, pode ter nos ovários. Então, assim, quando dentro da psicossomática, né, que na verdade nós temos uma única energia e ela em determinado momento se divide, como se divide no sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, a gente tem várias divisões. Essa é uma outra divisão desse outro aparelho. Tem um aparelho respiratório e tem um aparelho psíquico. O aparelho psíquico se divide em psico e somático. Tem pessoas que somatizam muito e não aparece muito problema psíquico. Tem pessoas que psicotizam ou que criam psicopatologias ou angústias, mais angústia do que problema físico. Então, a gente tem aí uma balança para a gente ir observando, fazendo diagnóstico a partir disso. Então, o pulmão é um órgão da tristeza, é um órgão de relacionamentos, então ele vai pegar um momento muito triste da pessoa lá na infância, pode estar afetando, isso pode ser reeditado porque o inconsciente é atemporal, a qualquer momento pode plotar, pode pular uma questão de rejeição, de vergonha, de inibição que vem lá da infância. Então, isso pode surgir em qualquer momento, né? Eu tenho as minhas defesas, mas isso também tem um prazo de validade. Às vezes eu tenho um jeito de me defender das minhas dores, ficando muito duro ou muito desatento, me retirando, me isolando, mas só que em determinado momento da vida isso volta. Porque esse isolamento mesmo não está me fazendo bem, ou a minha agressividade para não sentir tristeza começa a não me fazer bem, os problemas emocionais podem voltar.
Então voltam lá em outras décadas, né? Na de 30, na de 40, principalmente, isso pode ressurgir o problema dessa tristeza, o problema de relacionamento. E por isso a importância de toda essa equipe multidisciplinar na execução do tratamento. Sem dúvida. E para que tenha Isso ajuda sucesso. muito. E nós estamos aqui também com o Dr. Bruno, fisioterapeuta respiratório. Achei interessante isso. Realmente, na minha época lá atrás, não tinha. Ou tinha, mas era muito restrito aos grandes Sim, centros, onde exato. começam, né? Hoje a gente tem... Boa tarde. Boa tarde. Prazer estar aqui. Em nome da doutora Renata Arbex, obrigado pelo convite. Realmente, né, quando a gente encontra esses casos de doenças pulmonares, né, especificamente a asma, a gente vê a figura que a gente viu agora há pouco, a gente encontra um remodelamento muscular, né, de todos aqueles brônquios que a gente viu, espessamento dessa musculatura, o processo inflamatório em si, então tudo levando a uma broncoconstrição, né, doutora? Que é um fechamento. É um fechamento do brônquio, né? E isso limita muito a passagem do ar para dentro do pulmão. Então é quando a gente percebe que os pacientes estão em crise ou estão fora de crise, aquela ausculta pulmonar com sibilo que a doutora falou, é um sinal claro de que esse brônquio está fechando e que essa passagem do ar está prejudicada de algum ponto. Então a gente entra com exercício respiratório, Sim. com aparelho respiratório para abrir a via, estabilizar o brônquio do paciente, para que esse ar, né, esse fluxo de ar, desloque de uma maneira bem efetiva dentro do pulmão. Nós estamos com alguns equipamentos, mas no próximo bloco nós vamos mostrar esses equipamentos que já estão lá, que auxiliam muito nesses exercícios. E só um detalhe, Dani, é interessante a físio, quando entra junto com a gente, entende nosso raciocínio também, porque a gente consegue diminuir o uso de tanta medicação e, consequentemente, diminuir os efeitos colaterais que isso pode gerar, né? Sim. Eu lembro que, na minha época, o efeito colateral principal desses medicamentos era os batimentos cardíacos acelerados. Isso a gente pode tatear a dose. É muito indivíduo dependente, depende da sensibilidade de cada um. Sim, né? Como sim. em tudo que você faz de intervenção em outro ser humano, a gente nunca quer fazer o mal, né? Mas pode acontecer de acabar chegando numa dose que dá mais aumento de frequência cardíaca ou tremores de extremidades, mas isso nós conseguimos também relocar, diminuindo doses ou reestruturando o tratamento. Agora, doutora, depois que diagnosticado, qual o tratamento? Claro que isso vai de cada indivíduo. Mas, geralmente, da Fernanda, por exemplo, vamos exemplificar, já que ela está aqui conosco. Qual o tratamento utilizado pela Fernanda? Qual que é mesmo, Fê? Calma que eu... Conta pra gente. Eu ver se ela está falando direitinho. Eu uso um inalatório. As bombinhas, As bombinhas de 12 em 12 horas, né? Que são chamadas de bombinha de manutenção, né? Essas bombinhas, elas vão fazer com que o brônquio não fique inflamado, é isso, né, doutora? Abre o pulmão e coloca o remedinho lá dentro, que é a base do tratamento da asma é o corticoide inalatório, tá certo? Então, acontece, a gente usa um remedinho que abre e outro que é o corticoide inalatório para chegar nessas periferias do pulmão, porque o nosso alvo de tratamento é que as pequenas vias aéreas não estejam inflamadas. Sim. E aí, outro medicamento que eu utilizo também é um corticoide nasal, também de 12 em 12 horas. Eu acabo fazendo um conjuntinho, uso os dois no mesmo horário para eu não esquecer, né? E exercício físico, eu tenho feito pilates para ajudar a postura, porque eu tinha uma postura muito assim, e eu chegava no consultório, a Renata, Fernanda, abre, por favor, né? Relaxa. Aproveita teu potencial. Que você tem esse potencial. E também a alimentação, mudar a alimentação. Olha que interessante, todo um novo hábito de vida, né? Além dos tratamentos com medicamento, mas é um novo hábito de vida. Eu retirei lácteos, que é uma coisa que é inflamatória para o nosso organismo, e isso mudou não só a questão da asma, mas a questão da minha disposição mesmo, né? Às vezes eu escapo como um queijinho, mas eu ouvi falar que o chocolate também em excesso também pode causar Então, tudo depende a Fernanda, ela tem essa sensibilidade a lácteos, tem gente que não vai ter.
né? Isso é assim, a modulação intestinal vem mostrar isso pra gente também, como cada coisa que cai no intestino pode acabar ativando o sistema imunológico ou não. Sim. O chocolate é a mesma coisa. Tem gente que acaba tendo, dependendo também se é mais com cacau ou menos cacau. O cacau é um super anti-inflamatório, né? Então, assim, quanto mais porcentagem de cacau tiver no chocolate, ele pode ser anti-inflamatório. Mas tem gente, por exemplo, que tem enxaqueca com chocolate, né? Olha, então, tem gente que trata a enxaqueca, vamos dizer, da enxaqueca, já que eu peguei esse gancho. O café tem gente que precisa usar para não ter dor de cabeça, né? Ou enxaqueca. E tem gente que tem enxaqueca por conta do café. Então, tudo cada indivíduo, é né? na conversa que a gente consegue. Agora, um ponto muito importante. Eu também amo o bichinho de estimação, não vivo sem. Eu falo que eu tenho alergia de pelo, mas eu convivo com ela e eu persisto. Porque o meu amor pelos animais, ele é maior. E como foi essa convivência da Fernanda com os gatos? Quais os cuidados que ela tem que tomar? Bom, sempre, né, os cuidados básicos de toda pessoa deveria ter, porque a gente sempre, nós estamos num mundo poluído, né? Sim. E então assim, muitos sempre ácaros. Exato. Então assim, quem tem mais sensibilidade, ter sempre cuidado com poeira, todos devem ter cuidado com mofo, que também pode desencadear outras doenças pulmonares futuramente. Olha aí. E os alérgenos que estão expostos. Então, vai passar o pano na casa? Passa o pano úmido. Não vai passar, né, sair varrendo tudo. E quem tem mais sensibilidade também. Agora, em questão aos gatos, de novo, eu não... por que até a Suzana veio? Por conta disso, porque a asma ela pode ser desencadeada por um processo... Tudo, na verdade, tudo, também, exatamente, né? Exatamente, mas até me retrata aqui. Mas, assim, tudo tem essa concepção psicocorporal, né? Nada dividido na nossa visão. E se eu tirasse o gato dela, ia causar uma ansiedade tão grande que isso poderia ser um gatilho para desencadear a asma. Então, é muito melhor você trazer o paciente para o tratamento com as coisas que ele ama, que o amor ajuda tudo a melhorar. Verdade. Então, o amor que ela tem por eles também ajuda ela a melhorar e até fidelizar o tratamento. E a Fê realmente me surpreendeu no começo, né? Não quero mais, não, a gente vai conversando. E deu tudo certo, né? Que maravilha, gente. Quando o assunto é gostoso, olha, passa voando. A gente já estourou, acho que uns 10 minutos esse bloco. Mas a gente vai continuando esse bate-papo. Convido vocês para ficarem aqui. Tá? Tem um recadinho, coisa rápida para você aí de casa. A nossa doutora Renata Arbex falou aqui do chocolate 70%, com esse percentual maior, né, do cacau. Você encontra lá na Vila Copos, dentre vários outros milhares de itens, viu? Porque lá você faz a festa. Se tem algum personagem novo de aniversário infantil, você também encontra lá na Vila Copos. Além disso, fácil estacionamento, localização privilegiada, bem no coração da Vila Xavier. Vila Copos, porque a vida é uma festa. Um breve intervalo. Nós já voltamos com esse assunto. No próximo bloco, vamos falar de atividade física na prevenção dessas doenças e também vamos conhecer pessoas que venceram o tabagismo. Daqui a pouco. Com o nosso programa Universo Mais, hoje um programa especial falando sobre a prevenção de doenças respiratórias. Um programa muito informativo, mas agora eu quero falar para você sobre a Clínica New Look. Vai fazer uma festa de 15 anos ou talvez também participar aí de um casamento como madrinha, convidado ou a própria noiva ou noivo. Lá na New Look você encontra vários pacotes especiais. Eu tenho certeza que você vai encontrar aquele pacote que é o que você estava procurando e também que se encaixa no seu bolso. Clínica New Look, o verdadeiro shopping da beleza, são 3 andares, chegando já tem o estacionamento coberto com manobrista e os melhores profissionais para te atender. Clínica New Look. E agora nós voltamos aqui, eu estou com o Dr. Bruno, ele que é fisioterapeuta respiratório. Isso. Achei isso muito interessante, porque o ato de respirar bem também é um exercício. Sim, sem dúvida nenhuma, a gente precisa manter uma boa respiração ao longo do dia, né, para evitar algumas complicações, alguns pacientes que evitem novas crises. É importante a manutenção de alguns exercícios respiratórios. Doutor, dizem que a gente respira muito errado, é verdade?
Sim, ao longo do dia a gente tende a respirar errado, né? Então a gente altera muito a respiração ao longo do dia. Até respirações mais curtas do que deveria ser. Isso, a gente altera bastante, né? Volumes e capacidades pulmonares. Ora aumentado, ora diminuído. Então isso é Dizem grande que problema que a gente para respirar corretamente tem que observar o bebezinho dormindo, né? Aquela barriguinha que sobe, desce. A gente acaba respirando muito aqui com a parte de cima, inflando o peito e que na verdade tem que inflar o diafragma. Isso, é o que a gente usa bastante, né? O termo, vamos usar esse diafragma, vamos colocar o músculo da respiração para trabalhar. Ele é responsável por toda a grande parte do processo de respiração, tanto na fase de puxar o ar, na fase inspiratória, quanto no momento que o ar está saindo do pulmão. Agora, para isso, existem alguns equipamentos aqui que podem auxiliar bastante, né? Esses equipamentos, eles são utilizados em quais tratamentos? Para asma, bronquite e quais outros? Hoje nós estamos com equipamento para abranger o maior número de patologias possíveis, né? Então a gente, desde patologias agudas como patologias crônicas, então um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, paciente com asma, então a gente tem diversos equipamentos, enfisema pulmonar, bronquite. Certo. Agora, esse aqui ele é bem robusto, né? O que é esse equipamento aqui, esse aparelho? Esse é o aparelho de pressão positiva, né? Que a gente usa nos pacientes, tanto pacientes agudos quanto pacientes crônicos. O paciente é um tipo de aparelho que ele gera um nível de pressão ou 2 níveis de pressão, né? Então a gente, dependendo da patologia que a gente encontra, a gente ajusta. Essa máscara e essa mangueira são atrelados a ele, certo? A gente conecta a mangueira saindo do aparelho, a mangueira na máscara e a máscara adaptada no paciente. E aí ele faz alguns exercícios respiratórios dentro do aparelho. E a gente vai ajustando o aparelho, né, as pressões dentro do pulmão, para ir abrindo melhor esse pulmão, variando mais volume corrente. Certo, certo. Agora, esse aqui eu conheço bastante, até para exercícios vocal, para aumentar a capacidade pulmonar. E quando era criança também, né, os tratamentos de asma que eu fiz quando criança, eu usei bastante. Ele ajuda em quê? Ele é muito bom, né? Um aparelhinho usado mais como um incentivador respiratório, né? Que a gente chama. Um aparelho que a gente usa para insuflar o pulmão, deslocar uma quantidade de volume de ar para dentro, abrir unidades pulmonares. Então, exatamente isso. No nível 0 aqui tá fácil. A gente tem alguns níveis que vai dificultando, né? Então aí... Mas o processo é para a abertura do pulmão realmente, fortalecimento do músculo diafragma, uma reeducação do ponto de vista respiratório. Perfeito. E tem mais um equipamento aqui também, esse eu nunca vi. Esse é o espirômetro, né? Então é o que vai fazer o exame de espirometria, que vai avaliar a função pulmonar do nosso paciente, né? Então, normalmente a doutora Renata Arbex usa, já faz um diagnóstico preciso, ele vai conseguir medir volumes, capacidades pulmonares, pico inspiratório, pico de fluxo expiratório. E é super tranquilo, não vai causar nenhum mal-estar, nada no paciente? Super tranquilo, uma prova de função fácil de fazer, de fácil adaptação. Então, a gente consegue fazer em qualquer ambiente. Certo. Agora, por exemplo, o tratamento de asma, como a Fernanda que nós estávamos conversando no bloco anterior. Quanto tempo, quantas vezes na semana, como que funciona a frequência desses tratamentos? Normalmente, se o paciente encontra-se em crise, a gente prioriza um maior número de sessões ao longo da semana, né? Até que esse paciente estabilize do ponto de vista da crise e saia da crise. A partir do momento que ele sai da crise, a gente programa alguns números de sessões para evitar novas crises, evitar que esse paciente tenha uma nova piora. Isso vai de caso para caso, a gente não consegue, sem uma avaliação, sem um quadro prévio, a gente estabelecer se faz 5 vezes na semana, 3 vezes na semana. Perfeito, doutor Bruno. Agora aparecem muitos pacientes de tabagismo que pararam de fumar, estão querendo melhorar a sua capacidade pulmonar, aparecem muitos lá? Agora a gente vai conhecer 2. Muito obrigado pelas suas explicações. Eu que agradeço. Convido você a nos acompanhar aqui nos bastidores. Obrigado. Como eu disse, agora nós vamos falar sobre o tabagismo, esse mau hábito que acomete a muitas pessoas. Vamos conhecer pessoas que venceram esse hábito. Um ex-fumante já
há 7 anos e um espumante recente, de 4 meses, que está lutando contra esse vício, já venceu essa luta, na verdade. Continuamos aqui com a doutora Renata Arbex e também com a nossa doutora psicóloga Suzana. Vamos falar de tabagismo agora? Primeiramente, muito obrigada, Eduardo, por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço, Dani. É um prazer mais uma vez participar aqui do Universo Mais. Obrigado, minha amiga. Um prazer estar aqui. E há 7 anos você abandonou esse hábito? 7 anos, eu lembro como se fosse ontem, dia 6 de janeiro de 2012. Minha mãe enfrentava um câncer de pulmão desde 2009. E por várias vezes eu tentei parar. E como quem tenta não consegue, eu não consegui. Em 2012 ela faleceu em julho, mas em janeiro eu virei uma chave mental. Não sei dizer ao certo o que virou na minha cabeça, mas foi a força de vontade. A força de vontade, a vontade de viver, ver minha mãe passando por aquele sofrimento. Me tocou lá dentro, eu falei, eu não quero passar por isso, eu quero viver, quero ter filhos, e dali pra frente nunca mais pus aquela porcaria na minha boca. Maravilha! Estamos aqui com o Matheus também. Matheus, você deixou de fumar já há quanto tempo? Boa tarde, gente. Estou caminhando para o 4º mês, que parei mesmo no final do mês de maio. Não foi fácil, mas muito satisfatório. Gostei muito de estar na situação que eu estou hoje. E foi a primeira vez que você tentou parar? Não. Eu já deixei de fumar uma vez, no ano de 2003, acabei voltando no ano de 2006. Eu morava em Ribeirão Preto. Peraí, você ficou 3 anos. 3 anos sem fumar e voltou? Infelizmente. Ai. Mas agora, com o passar do tempo, a vida, o que ela ensina, definitivamente é para não voltar mais. Isso aí. Já não faz mais parte, eu já nem penso mais na existência do cigarro. Não tenho nenhuma consequência de deixar o hábito do fumo. Abstinência, absolutamente nada. Que bom. E doutora Suzana, está muito atrelado também à parte psicológica, o hábito de fumar. Porque ele cria essa dependência, o cigarro cria. Eu acho que a gente pode dizer, Dani, que o cigarro, em algum momento, ele ajudou o psíquico, né? E falando que a situação emocional, né, assim, é de vínculo, é de relacionamento, pulmão. Quando você mexe com os pulmões, né, no tabagismo, ou quando você mexe nos rins com o álcool, você tem uma impressão de ter uma parceria, sabe? Então, quando você está se sentindo muito sozinho e algumas pessoas dizem que o cigarro é um companheiro, exatamente essa é a sensação que reverbera de um pulmão para o outro. Assim como uma bebida companheira é o que reverbera de um rim para o outro. Então, o que acontece na vida de quem parou, né, de fumar, pode ter sido algum tipo de cura, né, no sentido de estar mais fortalecido emocionalmente. Então, se eu conseguir parar de fumar, né, assim, apesar da dor, né, de ter perdido a mãe, eu tive um insight, algo aconteceu que eu falei, não, agora é comigo. Né? É quando eu tomo a vida um pouco nas minhas próprias mãos e não tenho tanto a ilusão de que eu quero preencher meu vazio, né? Então, deixa eu fumar para preencher meu vazio, né? Então, isso é uma coisa bem regredida. O bebê precisa estar cheio para se sentir satisfeito, mas o homem, ele precisa, por exemplo, pensando no intestino, tá vazio para se sentir satisfeito. Olha que interessante. Né? Então, assim, a hora que a gente faz essa passagem de entender que o vazio, eu não tenho que colocar qualquer coisa na minha vida, e sim que o vazio, assim como eu elimino, né, fezes no intestino, esse vazio me dá possibilidades. O vazio é potência, o vazio não é necessariamente carência. E também uma fase de você deixar entrar coisas boas, coisas novas e boas, para eu poder experimentar outras coisas. Então, assim, de alguma maneira, o que eles estão relatando é que eles tiveram algum salto do que a gente diz em psicanálise da fase oral para uma fase mais evoluída. Então, eles saíram de uma coisa mais carente,
mente mais doída, mais sensível, e conseguiram dizer, quer saber, eu vou pegar essa vida nas minhas mãos, né? Então é um salto, é de muita valia. É o autocontrole, é você conseguir ter o domínio de si, olhar para aquilo e falar não. Assim, mas para envolve algo muito mais profundo, Com né? certeza. Não basta a gente falar assim, não, eu quero, a gente quer só coisas boas, mas e aí? Não é isso que manda, né? A gente tem outras ordens inconscientes que comandam. Então, o que aconteceu com eles não é uma coisa só de força de vontade, é de fato algum passo em maturidade, em decisão de estar nas próprias pernas. E vocês podem relatar algo que deu esse impulso mais forte para essa decisão tão difícil? Olha, pode parecer até meio bobo, mas eu comprei um livro que contava a história do Ozzy Osbourne. Olha! E num dos capítulos ele fala que um dia ele pegou uma cigarra e jogou fora. E eu falava, o que esse cara que usa um monte de droga conseguiu parar e eu não consigo? E aí eu entendi que eu tinha que tirar aquela eu não consigo. Eu já tinha falado para minha esposa, eu não consigo parar, eu não consigo. Quando eu tirei esse eu não consigo da cabeça, foi quando eu consegui. Né? Mesmo passando por um sofrimento com a minha mãe, várias tentativas de largar, cheguei a jogar maço de cigarro de cima do pontilhão, revoltado, e voltava. E parava e voltava, e parava Desde e voltava. que idade você fumava? Dos 16 aos 32. Eu parei de fumar aos 32 anos, e são 7 anos novos na minha vida. A gente estava conversando, eu e o Matheus, antes ali, e quando ele falou que parou de fumar, ele não contou para ninguém, porque as pessoas vinham e falavam, quero só ver até quando. E comigo foi igual. Então, parabéns, Matheus, é uma decisão muito importante que você tomou e que só vai te levar para frente, te trazer saúde e bem-estar. Parabéns mesmo. E, Matheus, você qual foi a força maior que te ajudou, te auxiliou nesse momento? É assim, desde o ano passado eu já vinha me sentindo insatisfeito em ser fumante. Isso me comia por dentro, eu não tinha mais paz de ser fumante. E no começo do ano, final do ano, a gente sempre vê os amigos nessas épocas, né? Aquelas promessas de fim de ano. Eu vou pra academia, eu vou fazer tudo, e alguns falando, vou parar de fumar. Eu fiquei quieto, não verbalizei isso pra ninguém. Falei, mas eu vou parar. E eu comecei a me programar, mentalizar e mudar hábitos. Ótimo, até que no final do mês de maio eu parei. E como o Du falou, eu não contei para ninguém. Foram perceber depois de 2 semanas, porque é tão automático, né? Eu fiquei em silêncio até alguém descobrir. Aí uma vez, foi no bar, um colega viu, você não tá fumando? Eu falei, não, eu quero ver até quando. Obrigado, você vai ver até quando. E realmente eu não Esse apoio mesmo. Inverso, né? Desapoio completo. Meu Deus. Aquela pergunta, né? Como você conseguiu? Mas, gente, você tem que tentar. E querer, senão você não para. A verdade é essa, a maioria não quer. Porque se quiser, consegue. É simples. Importante o amor próprio também, né? Nesse momento. Mas, de novo, é importante entender, assim, eu vou fazer algumas reflexões. Os homens, eles têm mais facilidade de parar de fumar do que as mulheres. E isso é dado de literatura médica também. E até porque algumas coisas as mulheres acabam tendo outros... É mais ansiosa, tem outras, né? TPM. Tem outra... mas, assim, realmente, parabéns. Você falou algo que é fantástico, que é a mudança de hábitos. Porque é uma balancinha mesmo. É a parte química, psicológica e comportamental. Enquanto não se altera isso, a tendência de voltar é maior. Então, você mudou, é um grande passo realmente para não voltar. E entender todo esse meandro que acontece para um tabagista, né? Tanto de ordem psicológica, de comportamento. E o prazer de parar realmente é o que... tem gente que sonha até hoje com cigarro, né? Que parou, sonha até hoje, mas que realmente é uma vitória, né? E hoje, Du, você vai começar até a palestrar, né, sobre essa sua vitória. Isso, tem uma palestra sobre propósito, sobre Ikigai, que é um termo japonês para propósito, que eu gosto bastante. E o propósito, ele traz tudo. Então, se você tem um propósito, você consegue parar de fumar. E é importante ser um pouquinho de cada vez. Um dia de cada vez. Hoje eu fiquei sem fumar, amanhã, depois de amanhã, a hora que a gente vê, já passou 7 anos. Né?
Que maravilha. E para vocês, quando sentem o cheiro de cigarro, é tranquilo? No início, eu encarava o dragão de frente, né? Eu ia pro meio do cigarro e falei, vou encarar o dragão de frente. Acho que é até um risco que eu corri, mas eu falei, eu tenho que ser mais forte. E no início me incomodava porque me dava vontade. Hoje me incomoda porque é fedido mesmo o cigarro, né? É uma coisa ruim, um cheiro ruim. Ele às já vezes recuperou o olfato, olha só que coisa boa. eu passo na rua de bicicleta, tem alguém fumando, De me dá até bicicleta, se fosse tosse. na época de fumante, que não ia legal. aguentar andar Não de bicicleta, aguentava nenhum não. quarteirão. Que legal. Muito bem, e você, como que é lidar com o cheirinho de cigarro? Hoje não me atrapalha, não me incomoda mais. No Até primeiro incomoda, mês- mas negativamente, né? Esse cheiro Exato. ruim. No primeiro mês eu fiquei afastado mesmo. Eu não posso. Dá sopa para azar. Não tem Exatamente. necessidade, né? Não Mas precisa. hoje, sempre me falaram, isso fede, é horrível. E eu ignorava, porque eu era fumante. E eu não gostava de ouvir, mas não verbalizava uma resposta. Mas eles tinham razão. Porque é ruim mesmo. Agora, para quem tem outros vícios atrelados, também acredito ser mais difícil. Porque todo mundo, às vezes, para de fumar, mas fala, ai, quando eu bebo me dá vontade. Por que isso acontece, doutora? Eu acho que esse aprofundar, né, nessa ilusão de que eu tenho como me nutrir, né, bebendo e fumando, eu vou chegar numa satisfação de me sentir Plena. preenchido, vou achar essa plenitude, não vou precisar de mais ninguém, mas é só prolongar a ilusão, né? Vocês têm o hábito da cervejinha ou não? Fim de semana a gente toma um pouquinho, mas eu acredito que não. Era um gatilho, mas esse gatilho hoje passou. Até perguntando para a doutora aqui, o fato de deixar um gatilho que te preenche, que seria o cigarro, não pode ser até perigoso numa substituição, exagerando no álcool, exagerando na comida, ganhando alguns quilinhos que eu ganhei. Estou perdendo, graças a Deus, agora. Tá mesmo, tá mais esbelto. Eu acho que isso acontece. A gente chama isso de deslocamento, né? Então, assim, para onde vai aquele desejo, né? Então, a dica é melhor que vá para as relações, que vá para os encontros afetivos, porque se continuar muito isolado, muito solitário, né, pode ir para algum outro tipo de compulsão. Então, se for para uma coisa mais afetiva, para os relacionamentos, não precisa exagerar. E a gente sempre tem que ir se observando, se cuidando, né? Na época que eu parei, eu fui para a corrida e fui para o jiu-jitsu. Infelizmente, tenho 2 hernias de disco, acabei me machucando, mas foi algo que me preencheu. Eu busquei preencher com alguma coisa saudável, justamente para evitar esse Isso é problema. incrível, e também a gente entra na parte química. Como a parte química está atrelada ao hábito, né? O cigarro, basicamente, ele tem um estímulo dopaminérgico, que eu até trouxe algumas fotos, porque ele age em todos os eu campinhos. acredito que é melhor a gente deixar até para o próximo bloco. não tem problema. As fotos, né? Mas isso é importante, porque assim, ele tem basicamente dopaminérgico, mas é claro que dependendo da química individual, ele pode estar acessando outras situações. Tem gente que fica sozinha, acaba alterando outra química do cérebro, com mais ansiedade. Então, realmente, por isso que a ideia do exercício físico e da terapia são sempre muito bons, ainda mais quem tem mais dificuldade de parar, porque isso muda o hábito e traz a pessoa para a vida de volta. Muito bem. Eu vou parar de fumar no mesmo dia imediatamente. Parei de beber café. Não o café bebo também café é um desde gatilho então. para quem Era- fuma. Tem Era gente que ligado. tem gente que tem Era com a casado, bebida, uma tem coisa gente. com a outra. Não, então ótimo. E nada como se conhecer. Certamente isso foi um mergulho profundo que você fez, de autoconhecimento, para poder chegar. Você ficou quietinho lá, vendo o que quer fazer, né? Como que agir estrategicamente para poder ter sucesso. Eu já tentei parar outras vezes e acabaram restando infrutíferas as tentativas, né? E que é uma frustração também, Lógico. né? Aí eu falei, não, Isso é dessa uma vez coisa eu não importante. vou
Não, tem que ser em silêncio. Tá bem decidido, tá certo. Foi assim. Muito bom. Muito obrigada, parabéns para vocês, que vocês tenham plantado uma sementinha aí no coração de quem está em casa e que queira parar de fumar. Esse é o propósito do programa de hoje, para que as pessoas se conscientizem, né, sobre todas as doenças respiratórias, a gravidade, né, doutora, que elas têm. E também esse hábito que realmente... Todas, eu não vou poder falar, porque é muita coisa que a gente tem, né? Exato. Mas essas, a asma, a doença pulmonar obstrutiva crônica e o tabagismo realmente são de alto impacto e interrelacionam-se com várias outras patologias. Perfeito. Quero agradecer também a doutora Suzana. Eu que agradeço. Adorei aqui as explanações. E olha, agora tem um recado para você aí de casa, do Totale Alto Posto. Sabe quando nós nos surpreendemos por aquele serviço oferecido? É por essa experiência que passa o cliente Totale Alto Posto. Lá, além dos funcionários serem altamente capacitados, simpaticíssimos, eles vão lá, aferem água, óleo, a calibragem do pneu e aquele atendimento nota 10. E olha, o combustível lá também é de total qualidade, você pode abastecer tranquilamente com a bandeira Petrobras. Porque muitas vezes a gente acredita que está fazendo aquela baita economia quando escolhe um posto que oferece um combustível centavinhos mais barato, não é? Porém, muitos problemas no seu carro ocorrem por conta do combustível de má qualidade. Vá até o Totale, eu indico para você. Além disso, tem lá uma conveniência com pão quentinho a toda hora. Olha aí, é um espaço maravilhoso, é um posto de primeira. Vá até lá que eu tenho certeza que você vai me dar razão. Totale Alto Posto, ali na 5 com a 36, sabe? Nós vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos falando mais para você, atividade física, como ela pode te ajudar. Já, já. Estamos aqui com o nosso bate-papo, estamos aqui com o educador físico, ainda também com a nossa querida doutora Renata. Vamos explicar um pouco mais as fotos primeiro e depois a gente fala dessa relação de paz que tem a atividade física, né, com a prevenção das doenças respiratórias. Nós temos algumas fotos, vamos colocar no ponto para que a doutora possa explicar. Bom, no canto superior esquerdo da tela, nós temos à esquerda um pulmão que funcionaria normalmente e logo ao lado um outro que tem a inflamação de músculo, né, e um catarrinho ali no meio, que o cigarro, na verdade, esse é ele ajuda ele na verdade ele mata as células ciliadas do pulmão, que são uma vassourinha que levam o que é ruim embora. E o cigarro ele mata essas células, então junta mais catarro no pulmão. Eu acho que vai ficar pequenininho para o pessoal ver, mas é como se o pulmão, os alvéolos, eles fossem uns cachinhos de uva. E conforme o cigarro vai atacando, machucando esse alvéolo, ele vai perdendo essas entranhas, né, e fica como se fosse um vácuo no meio. Nossa. Então ele perde a área de contato, por isso que o pulmão, a pessoa enche o pulmão e não vem ar, porque e também assim a tendência de diminuir o oxigênio, porque ele perde a área de contato de absorção desse oxigênio e a eliminação do gás carbônico. Alguns pacientes têm a doença pulmonar obstrutiva crônica hipercápnica, ou seja, que guarda mais CO2 do que deveria no sangue, tá certo? Então, e isso, óbvio, banha todos os tecidos e leva comprometimento para todos os tecidos. A terceira fotinha do lado direito, terço médio inferior, é um pulmão normal, um coração normal, e um pulmão que fumou muito, né, ou também pode ter sido exposto a muita poluição. Nossa. E que imagem que feia, tem hein, essas, ele é um pulmão mais duro, tá vendo? E como o coração fica no meio do tórax, né, um pulmão duro, o coração ele tem mais dificuldade de exercer seu papel de bater, né, assim, vamos dizer assim. Então ele bate com mais dificuldade. Ou seja, a gente pode aumentar a chance de insuficiência cardíaca, que não é só a esquerda, como as pessoas estão acostumadas, secundárias à pressão alta, como também a insuficiência cardíaca do lado direito, que é quem leva o sangue para o pulmão para ser oxigenado. Ou seja, são malefícios inúmeros. Agora o André Pavani está aqui para falar também sobre atividade física. Nós
Conversamos ali com os ex-fumantes e a atividade física ela é fundamental para que a pessoa retome essa capacidade pulmonar e também na prevenção de doenças, assim como a Fernanda com asma. Pode falar dessa ligação na prevenção, André? Eu conheci a Renata esse ano e eu aprendi algumas coisas que a gente não tem contato na universidade, né? No curso de educação física, essa questão de inflamações, né? Do tecido dos pulmões. Então, hoje eu vejo o pneumologista como dentro da área da saúde, do esporte, sendo um dos principais atuantes. Eu acho que não só procurar um cardiologista, né, antes de iniciar uma atividade física, mas também procurar um pneumologista para ver as condições, né, em que esse pulmão ele se encontra. Né? Até porque a atividade física, quando ela se torna um hábito na vida das pessoas, elas tendem a querer um pouco mais de performance. E a melhoria do VO2, né, da capacidade dos pulmões de absorver o oxigênio e mandar esse oxigênio para os músculos, né, ela depende dessa capacidade dos pulmões de estar exercendo plenamente essas funções. Eu falo que eu passei por fazer uma propaganda para ela. Não foi combinado. Não foi combinado, mas ela me ajudou bastante. Assim, como eu participo de competições, eu num bate-papo com ela, eu acabei descobrindo que eu poderia melhorar minha capacidade física não só com o treinamento, mas, né, cuidando de uma forma diferente, né, dos meus pulmões. Né? Então, hoje sem dúvida, eu vejo a pneumologia como uma das áreas fundamentais, né, dentro da performance esportiva e da melhora de qualidade de vida. Complementa o outro. Tudo né? junto. É Sem fundamental. dúvida, sem dúvida. Gente, muito obrigada. Então, a mensagem que fica é: viva com saúde, tenha consciência. Volta pra vida. É isso tem muita mesmo. coisa para fazer. E nada de vícios, né? Que seja o vício aí pela atividade física. Que é viciante. Muito bom. Obrigada, Obrigada, gente. Dani, pelo espaço. Espero que o programa de hoje tenha colaborado, tenha te dado informações preciosas para que você siga aí com um novo pensamento. Principalmente você que tem o hábito de fumar, que você largue esse vício para ter uma qualidade de vida muito maior. E agora tem um recado muito importante para você: vagas de trabalho. Mas antes, eu quero falar também da Alpes, porque você que sofre de rinite, sinusite, a doutora pode falar muito bem isso, que um grande vilão pode ser o ar-condicionado. Exatamente. E a Alpes faz a asepsia do seu ar-condicionado sem removê-lo do local. Então procure a Alpes, que eles oferecem um ótimo trabalho, certo? Telefone e endereço aí na tela para você. Mas agora eu quero falar de vagas de trabalho. São várias vagas em várias áreas e você vai mandar. Olha, nós temos assistente administrativo, vendedor, televendas, auxiliar de refrigeração e o e-mail. Sobe mais para mim, por favor, o texto, pessoal, para eu passar o e-mail para o pessoal de casa. Tem aí o e-mail? O e-mail está na tela, tem o GC aí para a gente colocar? Põe o GC então na tela, mande o seu currículo, mas especifique a vaga que você quer lá no assunto do e-mail, tá? E-mail aí na tela para você. Nós vamos ficando por aqui, lembrando, meio-dia, amanhã tem reapresentação desse programa e 15 para 6 eu te espero com um programa inédito. Um beijo, fiquem com Deus e até. Tchau, tchau. Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano, Definity Corp, seu corpo, sua escolha.